Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do projeto Desafios da Soja. Hoje vamos conversar com a Luana Beluffi, que é pesquisadora e coordenadora do Departamento de Fitopatologia da Fundação Rio Verde, e o Marcos Fiorini, que é Marketing de Fungicidas para o Brasil e Paraguai da Corteva. Vamos falar sobre dois problemas que têm preocupado os sojicultores: o apodrecimento de grãos de soja e o quebramento de haste. Inicialmente chamado de anomalia da soja, esses problemas vêm se manifestando desde a safra 2018-2019, com maior frequência nas últimas safras, especialmente na região de Mato Grosso e Rondônia. Olá, Luana, seja bem-vindo ao Desafios da Soja. Fiorini, também, seja bem-vindo. Prazer ter vocês aqui. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Olá, boa tarde, Leonardo, Luana e todos os ouvintes aqui do seu canal. Então, Luana, qual a problemática então enfrentada pelos sojicultores referente a esses dois problemas que eu citei anteriormente? Então, como o próprio sintoma aí, o nome dado, podridão de vagens e grãos e quebramento, se refere-se muito ao que acontece realmente ali com a planta, Então, são problemas que a gente vê na questão da podridão. Ver esse apodrecimento precoce desses grãos de soja na parte interna dessa vagem e com a evolução ali do desenvolvimento da cultura, no final a gente vê que essa vagem fica com esse aspecto apodrecido. Aí no momento da colheita nós vemos esses descontos desses avariados ocasionados pela podridão observada nessas vagens. E com relação aí ao quebramento, também a gente vê essa quebra ou às vezes só um tombamento dessas plantas ali na haste principal da soja, que podem provocar a morte dela naquele momento, ou essa soja fica apenas tombada. Então, são problemas distintos que aí nós tínhamos esse nome anomalia, porque a gente não estava tentando ainda desvendar esses sintomas, mas agora que a gente já consegue distinguir uma podridão do quebramento, são coisas diferentes, ocasionadas também por situações diferentes. Então, isso já foi identificado, são dois problemas diferentes. Isso, a gente já consegue separar eles ali por condições diferentes. Então, o apodrecimento, a gente já consegue ver essa associação de patógenos ali nesse sintoma. A gente vê que há uma evolução e uma associação de um complexo de patógenos ocasionando ali a podridão. Já para o quebramento, a gente considera mais os fatores abióticos, estresse climático, então o clima influencia muito mais do que a associação de patógeno. Ah, entendi. E quais são, você falou as possíveis causas, então, estão relacionadas a doenças, né, Luana? E também essas questões de clima e existe também questões genéticas aí, a gente vê também alguns pesquisadores comentando a respeito das mudanças genéticas que são feitas para as cultivares atingirem maiores potenciais produtivos. Isso tem alguma influência nessa questão? Quando a gente começou a visualizar os sintomas lá em 2018 e 2019, questão do apodrecimento, começamos a observar que havia uma variação entre as cultivares com relação à sua sensibilidade. Então, a escolha do material para a gente utilizar ali como forma de controle é uma prática que a gente já vê como positiva. Então, a gente vê uma diferença entre os cultivares com relação a essa severidade do sintoma. E já tanto para a podridão quanto também para o quebramento, a gente conseguiu ver essa situação. A podridão, a gente avançou mais nos estudos, que além do controle genético, a gente também viu a associação de fungicidas contribuindo para a redução do problema. Então, apesar do material apresentar sensibilidade, a adoção de práticas com o uso de fungicidas ajudam a minimizar o problema. No quebramento, a gente vê essa variação entre os cultivares também, mas a gente não conseguiu avançar muito nos estudos, porque nas últimas safras a gente praticamente não viu sintomas de quebramento. Então, a gente está atribuindo mais ao quebramento a um fator por estresse climático,
que aí debilita essa planta e ela fica sensível a esse quebramento. Não seria propriamente uma doença, né? Seriam fatores abióticos que estariam ali associados a essa quebra dessas plantas. E quais são as possíveis perdas, Luana, que já tem se levantado com relação a essas doenças, essas anomalias aí? Então, considerando a podridão dos grãos e das vagens, que o sintoma, dependendo do momento dessa infecção desse grão, ela inicia ali pelo hilo e vai avançando e deteriorando todo esse grão. Então, às vezes a gente tem numa vagem um grão deteriorado ou todos os grãos. E considerando que você vai ver o impacto dele lá no momento da colheita, na safra onde nós tivemos a combinação da incidência do problema associada a uma condição climática extrema, com muita umidade, nós chegamos a ter áreas até de perdas de 40% na produtividade, né? Então, o produtor foi lá entregar sua soja e teve um desconto de 40%. Então, o impacto é muito grande e é direto ali no momento dessa colheita que o produtor consegue mensurar isso. Então, além de ele perder na produtividade, ele perde na qualidade desse grão. Então, por isso o impacto e o medo que se gerou pelo problema é muito grande. Com relação às pesquisas, Luana, que estão sendo realizadas atualmente para entender melhor esse problema, o que você tem para falar para nós a respeito disso? Então, as pesquisas continuam aí sendo analisados os patógenos que estão sendo associados a esse sintoma. Então, a gente continua, né? A gente vê que há uma frequência muito grande de alguns, mas a gente continua investigando se há apenas um ou é esse complexo de patógenos ali associados que ocasionam nesse sintoma. Para avançar na questão de melhoramento genético, escolha de novos materiais, é importante a gente ter um agente causal para ajudar o melhoramento a avançar na seleção de materiais que apresentam resistência. Então, esse é um dos passos que a gente tem aí contribuído e fazendo força nessa pesquisa para identificar o real agente causal, mas a gente vê que há um complexo de patógenos associados. E também a gente vai nessa linha de avaliação de cultivares para ver essa sensibilidade e também a adoção de programas de fungicida. Então, avaliando os diferentes ativos de fungicida que apresentam um bom controle, como também momento dessas aplicações, intervalo das aplicações também, adoção de multissítio. Então, uma pesquisa muito ampla, né? Desde da investigação do agente causal até ali ao método de melhor controle desse problema. E quais as estratégias de manejo, Luana, que têm se mostrado mais eficazes, então, com relação a esses problemas? Então, a gente entra ali na questão de variação entre os cultivares, né? Então, uma das técnicas seria essa, mas a gente vê até uma certa resistência por relação ao teto produtivo dos cultivares, né? Então, às vezes, o material que às vezes é tolerante a esse problema não é tão produtivo, então ele não é tão representativo à semeadura dele. Então, visto isso, a gente parte muito para a adoção de práticas de controle fitossanitários. Então, a adoção de fungicida para minimizar os impactos. A gente vê que tem essa sua contribuição. E vai desde dessa construção de sanidade, desde uma escolha da semente com qualidade sanitária, o uso do tratamento de semente, as aplicações antecipadas, controle dos intervalos dessas aplicações, e a adoção aí de uma maior diversidade de ativos associados a multissítio para garantir aí uma sanidade dessa lavoura. Fiorini, gostaria de convidar para participar, então, nesse momento em que a Corteva anuncia, né, que o Vessarya teve seu registro aprovado para o controle de podridão dos grãos, né? Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, então, e da importância dessa ferramenta para o manejo dessa doença aí que tem causado sérios problemas para os produtores de soja. A Corteva tem uma equipe grande no campo, tanto da parte de pesquisa, da parte de extensão, desenvolvimento e da parte comercial também, além de contatos com vários pesquisadores do setor.
E esse problema da podridão, do tombamento, era um problema que sempre vinha preocupando e realmente até conseguir achar uma solução, como a Luana comentou, demorou um grande esforço de toda a comunidade científica, né? Nós da Corteva, com a nossa linha de fungicidas, começamos a testar também, dentro dos ativos, o que mais traria essa segurança para o agricultor no manejo dessa doença. E a gente percebeu que o uso de carboxamidas, no período certo de controle, era o que mais estava trazendo resultados, e dentre as carboxamidas, o solatenol, que está dentro do Vessaria, também estava trazendo um melhor manejo para esse problema. Então foi a partir daí que a gente iniciou todos os testes para a fase de registro do Vessaria. Como a gente sabe, ele é associado com uma carboxamida bastante efetiva para esse problema, o solatenol, além da picoxystrobin, a estrobirulina, que também amplia a gama de doenças dessa cultura. Então foi a partir daí, aliado com o problema que apareceu, e aliado com essa necessidade de ter mais ferramentas, que a gente submeteu, e o registro foi recém-aprovado aí do Vessaria para essa doença. E com relação ao manejo de fungicidas, né, Luana, você falou aí a respeito de todos os cuidados que o produtor precisa ter, desde a escolha, né, da genética mais adequada, também passando por tratamento de sementes, enfim, um manejo completo. Passando para essa questão do controle químico através de fungicidas, existe um momento ideal para a entrada? Essa é uma doença que ela entra na lavoura no período inicial, mais para o final? Como é que o produtor precisa ter o maior cuidado com relação às aplicações? Então, as pesquisas continuam, né? A gente continua estudando, né? Porque a gente ainda não tem um agente causal para determinar a curva de epidemia dessa doença. Então, pensando nisso, a gente faz essa recomendação de aplicações preventivas, né? Antes que ocorra ali o fechamento. Mas o produtor tem que estar muito bem atento às condições climáticas também. Então, condições de alta umidade favorecem a doença. Então, fazer um manejo mais robusto em momentos que ele sabe que, em safras, né, que ele sabe que vai ter essa condição climática que favorece ali essas infecções, e a severidade dela pode ser muito maior. Então, esse momento ali, pré-fechamento, que você consegue ali atingir todas as estruturas ali da planta, é importante para você garantir que você vai contribuir para a sanidade dessa lavoura até o final ali do ciclo. Fiorini, o que vocês têm observado aí como desempenho, então, com relação ao momento de entrada também? Qual é o momento que você faz a aplicação do Vessaria dentro de um programa de fungicidas também, né? Porque você precisa observar outras doenças também. Hoje, olhando esse manejo preventivo, como a doutora Luana comentou, e vendo das várias opções, a gente conseguiu melhores resultados trazendo o Vessaria para as aplicações bem iniciais. Então, uma aplicação ali aos 20, 25 dias depois da emergência da soja, com uma segunda aplicação logo depois ali, 14 dias, dependendo da situação, talvez e condições climáticas, você tem que reduzir um pouquinho esse intervalo, e aí sim continuando com as outras aplicações durante a safra. Então, normalmente, em áreas com grande incidência dessa doença, onde a gente obteve os melhores resultados, foi iniciando bem cedo, nessas aplicações aí de 20 e 25 dias, com o Vessaria, dependendo da situação também, agregando aí algum parceiro, algum multissítio, nessas situações, e com uma aplicação subsequente de 10 a 14 dias na sequência. Doutora Luana, gostaria aí de falar um pouco, o pessoal tem falado muito na questão de aporte, o que vocês têm observado nessa questão? Então, a gente vê que o diaporte é um dos fungos que a gente encontra ali associado ao
aos grãos ali com esse sintoma, mas como também a gente encontra outros, né, patógenos também ali associados ao sintoma ali final do grão deteriorado. Então, o diaporte é uma espécie que a gente encontra, e até na literatura o sintoma se assemelha muito, né, ao diaporte lá, semelhante ao dos Estados Unidos. Mas a gente encontra outros patógenos também associados, como coletótricos, fusário, cercóspora, também associado a esse grão ali com sintoma. A gente vê que é um complexo, e, como o Felipe falou, a gente vê essa redução de infecção, controle da severidade, mas a gente tem que pensar no complexo como um todo. Então, temos alguns alvos ali que a gente tem que elencar, mas também a gente tem que entender que existem outros patógenos também que a gente tem que manejar ali dentro do ciclo da cultura. A gente tem problemas de mancha-alvo, a gente não pode esquecer nunca da ferrugem também. Então, é uma construção de sanidade como um todo, para o complexo aí de podridão, como também para as nossas manchas foliares e também ferrugem. Então, não tem um diagnóstico ainda mais preciso com relação a esse problema, né, Luana? Quais são, aonde a pesquisa precisa evoluir ainda para a gente ter um diagnóstico mais concreto com relação a isso? Ou não vamos ter, é uma coisa complexa mesmo e que a gente precisa aprender a manejar? É um problema complexo, né? Então, a gente vê ali que, no final, a gente tem um complexo de patógenos associados. A gente entende que algum chega primeiro, mas até a gente entender qual que é esse que chega primeiro, acho que ainda vai um tempo. Mas entender que a gente está tratando de um complexo de fungos é importante para a gente aí adotar práticas de controle que se tornam efetivas. Então, a gente vê essa diferença entre os ativos e é importante a gente adotar essas práticas para minimizar o impacto dela e essa severidade. Então, uma coisa já está esclarecido, são fungos que causam esse problema. Exatamente, a podridão a gente já tem bem claro isso, que a gente vê essa redução ali da severidade com a adoção de prática do uso de fungicida. O quebramento, eu ainda não tenho dados suficientes para falar que a gente consegue minimizar os impactos dele com o uso de fungicida. Acho que o quebramento ainda vai um tempo maior para a gente estudar, a gente vê muita relação com condições ambientais extremas onde ocorreram o problema. A gente vê aquele sintoma das estrias, aquela rachadura, mas ainda a gente não consegue ter ali um agente causal como determinante. A gente vê alguns fungos que a gente encontra ali na podridão também associados a esse quebramento, mas a gente ainda não consegue fazer uma relação entre eles como sendo causadores. Em condições de estresse, a gente vê uma maior incidência do problema. Então, o quebramento ainda fica um pouco na dúvida, mas com relação à podridão, a gente realmente vê que há associação de patógenos ali envolvido nesse sintoma. Fiorini, a gente tem o problema da podridão das vagens, também de quebramento, que estão chamando a atenção hoje para preocupação, mas o produtor não pode tirar o olho, né, do complexo de doenças, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que como a doutora Luana bem abordou, você cuidar só da anomalia, você não pode abrir mão das outras doenças que a gente tem lá. Tem tracnose, tem mancha-alvo, tem ferrugem, cercóspora, septória. Então, hoje, esse complexo de doença que ocorrem, dependendo do ano, dependendo de condições climáticas, com maior ou menor intensidade, deve ser cuidado e sempre preventivamente. Sempre os melhores resultados são preventivamente. Então, hoje, a gente está falando bastante aí da nossa linha do Versaria para o controle de anomalia. Ele também é um produto que se mostrou uma ferramenta bastante eficiente para a antracnose, mas temos também, dentro da nossa linha, o Viovan, temos o Approach Power, o lançamento agora, o Approach Primo. Então, produtos que vêm compor esse complexo de doença muito alinhados a essas aplicações e trazer essa segurança para o agricultor. Luana, qual a importância da pesquisa, então, no desenvolvimento aí de programas e também de identificação dessas doenças que tiram produtividade aí do produtor? E para onde que a pesquisa está indo nesse sentido? Eu acho que a pesquisa foi primordial, né? A gente viu nessas últimas safras o
esforço da pesquisa para chegar ali a alguma informação rápida para o produtor. Então, com base nas pesquisas que a gente conseguiu aí ver esse avanço, né, nos estudos sobre esse problema e contribuir ali para o produtor evitar ter perdas maiores. Então, acho que esse é o papel fundamental ali da pesquisa, ter essa agilidade para chegar ali para reduzir as perdas do produtor. Os avanços aí que a gente espera, né, nas próximas safras são voltados muito a essa questão de seleção genética, né, que a gente vê essa contribuição, né, então a longo prazo a gente vê que as escolhas de materiais vão passar por esse crivo, né, da podridão para reduzir o impacto dela, e a adoção dessas moléculas que a gente vê aí como uma performance maior para reduzir essa severidade do problema. Porque um ponto que eu acho que eu acabei não abordando antes é que o impacto dela, além ali da gente ter essa perda no momento ali da colheita, da entrega, no armazém a gente vê essa redução dessa massa desse grão também. Então, é importante, né, a gente tratar esse problema com muita seriedade, mas também, igual o Fiorino falou, a gente não pode esquecer dos outros problemas que a gente tem enfrentado aí na soja. Então, são desafios. E a gente vê que a condição climática é um fator que favorece muito a maior severidade. Podemos ter as infecções, podemos ter a incidência, mas a severidade é acentuada pela condição climática. E é um fator que a gente não tem como controlar. Temos as previsões de como vão ser as safras. Então, a gente tem que estar ali munido das informações geradas pela pesquisa para que sejam adotadas as melhores práticas. Luana, agradeço muito a tua participação aqui no Desafios da Soja. Fiorini, também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui estar esclarecendo, então, a respeito de ferramentas que estão demonstrando um potencial de controle, que estão se demonstrando eficientes para esse problema aí que, como a Luana comentou, tem causado sérios danos, então, para a produção de soja no Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Leonardo. É sempre importante a gente falar o que a gente está fazendo, nossos trabalhos, divulgar, né, da melhor forma possível. Agradeço aí o convite. E as nossas pesquisas continuam aqui na Safra, aqui em Lucas do Rio Verde, onde a nossa estação fica sediada, e continuamos aí à disposição para vocês. Muito obrigado, Leonardo, pessoal da Destaque Rural. A Corteva é uma empresa 100% agrícola, é uma empresa que está sempre atenta às necessidades do agricultor. Tem uma equipe enorme no campo, estamos ampliando a nossa equipe esse ano para estar cada vez mais junto do agricultor e como esse problema discutido hoje aí da podridão, do quebramento, outras necessidades do agricultor, a nossa equipe está atenta, então também a gente se coloca à disposição sempre para buscar as soluções que o agricultor precisa. Muito obrigado pelo espaço. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você encontra mais informações no portal destaquerural.com.br. Até a próxima. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.